Fala galera! Continuando com o nosso Decifrando o Enem, hoje a gente vai ver uma questão de 2016 de geometria espacial. Vamos relembrar aí como que calcula volume de cilindro e de cone. Fique ligado! Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto sobreposta por um cone e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para π. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é A. 6, B. 16, C. 17, D. 18 e 21. Bom, nós temos aqui um esboço do silo, ok? Cuidado, nessa questão tem desenhado 3 silos, mas é só por uma questão visual, tá? O exercício fala que tem um silo cheio, então é com ele que a gente vai trabalhar, beleza? Bem, como nós já temos de informação na questão, o silo é composto por um cilindro e por um cone. Então nós precisamos calcular o volume do cilindro e do cone, certo? Então vamos lá, o que a gente precisa lembrar? Num cilindro de raio R, o volume dele é dado por área da base vezes a altura. Lembre-se que essa também é a fórmula do volume para o paralelepípedo ou para os prismas em geral, tá? Área da base vezes a altura. No caso do cilindro, como a base é um círculo, o volume fica, a área da base é a área de um círculo e a área do círculo é πr ao quadrado, ok? Vezes a altura, que eu vou chamar de h mesmo. E o que acontece no cone? Lembre-se que nos sólidos pontudos, como o cone e a pirâmide, certo? O cone está associado ao cilindro, a pirâmide ao prisma, tá? No caso dos sólidos pontudos, que vão para um vértice só, esse volume vai ser dividido por 3. Então a gente diz que o volume do cone é a área da base vezes a altura sobre 3. E aí que a base do cone também é um círculo, então vai ficar πr ao quadrado vezes a altura sobre 3. Bem, o que eu acho legal você lembrar é que volume está associado à área da base vezes a altura. Nos pontudos, divide por 3. E aí o que vai acontecer é que você vai observar quem é a base. Então, no caso do cilindro e do cone, que a base é um círculo, a área do círculo, que é πr ao quadrado. E no caso dos prismas ou das pirâmides, o que você tem é a base vai ser de acordo com a situação. Se é um prisma pentagonal, a base é um pentágono. Se é um prisma heptagonal, a base é um heptágono e por aí vai, tá bem? Se é um prisma triangular, a base é um triângulo, certo? E aí você calcula a área daquele polígono e multiplica pela altura, beleza? Vamos então para a questão. O nosso cilindro tem raio da base aqui, ó, 3 metros e altura 12 metros. Então, vamos calcular o volume dele. Área da base, πr ao quadrado, vezes a altura, que é 12. Beleza até aqui? Como o enunciado pediu para a gente usar a aproximação 3 para o π, você pode usar já se você quiser. π valendo 3, eu vou ter 3 vezes esse 9 vezes o 12. Em vez de multiplicar 3 por 9 primeiro, eu vou multiplicar 9 por 12, que é um pouquinho mais fácil. 9 vezes 12 é 108, e agora é só multiplicar 108 por 3. Veja,
Às vezes você ganha tempo nas contas de multiplicação se prestar atenção na conta que você tem, e às vezes dá para ser mais simples do que ficar, por exemplo, 3 vezes 9, 27, eu teria que fazer 27 vezes 12, e às vezes você leva mais tempo nessa multiplicação com duas casas e duas casas, beleza? O volume do cilindro é esse, beleza? Mas vamos para o cone. O volume do cone eu preciso da área da base vezes a altura, mas preciso lembrar de dividir por 3. Então vamos ver? O raio do cone não foi colocado na figura, e aí? E aí, que é o mesmo raio do cilindro, porque diz que estão sobrepostos, então encaixou certinho, é o mesmo raio. Então vamos ver? Área da base. Π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, que também é 3, sobre 3. Porque é sempre 1/3 da área da base vezes a altura, certo? Aqui eu posso simplificar, ó, 3 com 3. E lembrando que é para fazer o π valendo 3, eu vou ter 9 vezes 3, 27. Então, o volume total, o volume do nosso silo será 324 mais 27. Que dá 351. 351 o quê? Todas as medidas estavam em metros, pode olhar aí no enunciado. Então, 351 metros cúbicos. Mas acabou? Não, a pergunta é: qual é o número mínimo de viagens que esse caminhão tem que fazer? Qual é a capacidade mesmo do caminhão? 20 metros cúbicos? Então, se numa viagem ele consegue fazer 20 metros cúbicos, quantas viagens ele precisa para 351 metros cúbicos? Basta dividir 351 pelo que ele faz em uma viagem, que é 20. Essa divisão você pode montar ali, beleza? Ou perceber que você pode fazer o seguinte: se o denominador é 100, fica legal para fazer conta, não é? Dividir por 100 é super fácil, super prático. Se eu multiplicar o numerador e o denominador por 5, eu vou ter o denominador 100. Ellen, mas para que você quer isso? Olha só, fazer 351 vezes 5 é mais rápido, às vezes, do que dividir. Então veja, 5 vezes 1, 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 3, 15, com 2, 17. Então olha que legal que nós temos aqui. Nós precisaríamos de 17,55 viagens. Como é que um caminhão faz 17,55 viagens? Não dá, percebe? E aí, muito cuidado. Se o que nós achamos é que ele precisaria de 17,55 viagens, o número mínimo de viagens que ele vai precisar é 18. Porque só com 17 ele não consegue levar todos os grãos que ele precisa, certo? Então, o número mínimo de viagens é 18. Uma dica importante aqui para você. Vamos supor que você encontrasse 17,1, um número bem mais perto de 17 do que 18, certo? Cuidado para não querer usar regra de aproximação aqui. Se você encontra 17,1 viagens, bom, viagem tem que ser um número natural. Então, você precisa ver que só 17 não são suficientes. Então ele vai precisar de 18, mesmo que seja para levar poucos grãos nessa 18ª viagem. Beleza? Esse foi o nosso vídeo do Enem de 2016 com geometria espacial. Diz aí, curtiu? Lembra de geometria espacial? É muito importante lembrar as formulinhas, porque isso é uma coisa que cai no Enem todo ano. Fique ligado aí na nossa playlist que continua, se inscreva no nosso canal e lembre-se, a gente tá junto.